Saudações, estimados. Essa videoaula ela trata de um tema muito aplicado na prática. São as unidades de medida de comprimento e perímetro de um polígono. Me acompanhe, por favor. Bom, já houve um tempo no passado em que as pessoas utilizavam parte do corpo como unidade de medida. Com o desenvolvimento do comércio, navegação, construções, etc., havia essa necessidade de você medir uma área, medir um objeto. Só que com esse uso frequente, e cada vez mais usado, ficava muito complicado você adotar medidas diferentes, padrões, diferentes padrões de medida para medir a mesma coisa. Às vezes começou a provocar muita confusão, porque veja só, alguns exemplos aqui abaixo. Para medir comprimentos pequenos se usava polegada. A polegada era a largura de um dedo, do polegar. Até hoje se usa polegada, se fala nessa medida polegada, mas com uma outra conotação. Então imagina só, as pessoas que tinham o dedo mais estreito, outras mais largo, olha a diferença que isso ia dar no final de uma determinada medida. Usavam também o pé. Hoje, até nos Estados Unidos, ainda para medir, se não me falha a memória, a profundidade, se usam pés, 50 pés, 200 pés. Nesses filmes americanos a gente observa isso. O palmo é uma mão aberta, desde a extremidade do polegar até a extremidade do dedo mínimo, essa distância chamava-se palmo. Só que as mãos de pessoas são diferentes, têm diferentes tamanhos. Então isso ocasionava muita confusão. Aí começou a padronizar, por exemplo, a jarda. A jarda é a medida da ponta do nariz do rei até a mão, até a ponta da mão esticada, do braço do rei. Mas e quando morria um rei, vinha um outro rei com o braço mais curto ou mais comprido? O passo também se usava para medir terrenos. Então se percebe que parte do corpo era usado como medidas. No século XVII, os cientistas apontavam a necessidade de um sistema de medida que substituísse essa variedade já existente. Aí criou-se uma comissão internacional e adotou o metro como unidade de base de comprimento. O metro, na época, ele era definido como a 10.000.000ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Foi medido o meridiano da Terra e pegaram a 10.000.000ª parte desse meridiano e aquele tamanho batizaram com o nome de metro, que foi adotado como padrão de medida, de comprimento ou de distância entre dois pontos. E aí foi feita uma barra de platina. Por que a platina? Porque é um metal que menos dilata, com a variação de temperatura. Criaram duas marcas nessa barra de platina e aquilo foi padronizado para todo o planeta, para todo o mundo, o comprimento do metro. Até hoje você não encontra essa barra depositada no Museu Internacional de Pesos e Medidas lá na França. Só que atualmente esse metro foi redefinido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.452 segundos. Quer dizer, essa fraçãozinha quase infinitesimal de segundo. Quer dizer, a distância que a luz percorre no vácuo durante esse intervalo de tempo é o que hoje nós temos como uma medida de 1 metro. Ok, vamos ver agora o que é um metro linear. O SMD, que é o sistema métrico decimal, a unidade de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é a letra minúscula M. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício e assim por diante. Só que além do metro, existem outras unidades de medida de comprimento. Por exemplo, imagina você usar o metro para medir a distância
entre as cidades de São Paulo até Porto Alegre. Ficaria muito complicado, porque o metro seria uma medida pequena para medir essa distância muito longa. Ou então medir a distância, por exemplo, o comprimento da linha do Equador em torno do planeta Terra. Ficaria muito complicado, né? Então, para isso, adotou-se outras medidas que são chamadas de múltiplos do metro, que são para medir grande distância. São elas o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Como eu já falei antes, são os múltiplos do metro, né? Se você vai medir, por exemplo, grande distância, você já usa o quilômetro para medir a distância, uma estrada, o prolongamento de uma estrada, por exemplo. Você usa o quilômetro, né? Inclusive, o mais usado é o quilômetro desses múltiplos do metro. Então vejamos aí, ó, um decâmetro, que é representado, abreviado pelas letras DAM, ela é 10 vezes o comprimento de um metro. Né? Se eu pegar 10 comprimentos de um metro e unir, eu vou ter aí um decâmetro. Ou seja, um decâmetro corresponde a 10 metros. Um hectômetro, representado pela letra HM, ela é 100 vezes o tamanho de um metro. Ou seja, um hectômetro equivale a 100 metros. Então, se eu tenho uma distância de 100 metros, eu teria ali um hectômetro. E um quilômetro é você multiplicar por 1000 o tamanho de um metro. Ou seja, um quilômetro equivale a 1000 metros. Tá bem? Só que também nós temos outras distâncias. E se nós quisermos medir uma distância muito pequena, como por exemplo, o comprimento de uma folha de papel, aí fica complicado se eu for medir em metro, né? Ou medir uma pequena distância em metros, fica complicado. Então foi criado também os submúltiplos do metro, ou seja, os pedaços menores de metro. E eles são os decímetros, centímetro e milímetro. Eles são os submúltiplos do metro. Os mais usados são os centímetros e os milímetros. O decímetro quase não é muito popular, né? Então vejamos a relação entre eles e o metro. Um decímetro, representado pela letra DM, não confunda decímetro com decâmetro. Decâmetro é DAM, decímetro é só DM. Ele corresponde a 1/10 do metro, ou seja, se eu pegar um metro e dividir em 10 pedaços iguais, se eu pegar uma vareta, por exemplo, de 1 metro de madeira e cortar ele em 10 pedaços iguais, cada pedaço vai ser 1 decímetro. Então, 1 decímetro corresponde a 1/10 do metro. 1 centímetro, representado pela letra CM, que é muito usado, né? Ela corresponde a 1/100º do metro. Se eu pegar um metro e cortar uma régua de 1 metro em 100 pedaços iguais, eu vou ter ali, cada pedacinho vai ser 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro equivale a 0,01 metro, a 1/100º do metro. E o milímetro, representado pela abreviação MM, corresponde a 1 milésimo do metro. É como se eu pegasse uma régua de 1 metro e cortasse ela em 1000 pedacinhos, fatiazinhas finas. Cada fatia daquela ali seria 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro corresponde a 0,001 do metro, a 1 milésimo do metro. Se nós organizarmos essa medida num quadro, nós temos aqui, olha, a unidade fundamental, que é o metro, representado pela letra M, está aqui o que ele é, 1 metro. Para a esquerda, nós temos os múltiplos do metro, né? Que são as unidades para medir grandes comprimentos, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O decâmetro equivale a 10 metros, um hectômetro equivale a 100 metros e um quilômetro equivale a 1000 metros. E para a esquerda nós temos o submúltiplo do metro, para medir pedaço de metro, distâncias pequenas. São eles o decímetro, representado por DM, o centímetro, representado por cm, e o milímetro por mm, sabendo que 1 decímetro corresponde a 0,1 do metro, 1 centímetro corresponde a 0,01 do metro e 1 milímetro corresponde a 0,001 do metro. Nós temos aqui uma régua, né? Ela está aqui, a parte de baixo está medida em polegada, né? E a parte de cima está medido em centímetro. Cada número desse, do 0 para 1 é 1 centímetro, do 1 para o 2 é 1 centímetro. E cada tracinho desse bem estreitinho, de um para o outro, é 1 milímetro. Certo? Transformação das unidades de medida de comprimento. Observe essa situação. Para chegar ao quintal, Vera andou 5,63 metros e Neuza 423 centímetros.
Quem percorreu maior distância, Vera ou Neuza? Perceba o seguinte, gente, para a gente comparar essas duas distâncias, está complicado, porque a primeira está numa unidade, que é o metro, e a outra tem outra unidade, que é o centímetro. Então, é de praxe que quando os comprimentos, as distâncias estão em unidade diferente, que nós transformemos para a mesma unidade. Então é isso que essa situação vai fazer agora aqui, ó. É isso que ele fala exatamente aqui, ó. Para saber quem percorreu maior distância, é necessário primeiro trabalhar com a mesma unidade de medida. No caso, vamos transformar em centímetro a medida dada em metro, né? Se a medida dada em metro, que ela que tem decimal, vamos transformar para centímetro para ficar todo mundo em centímetro. Então vamos lá. Então observa só. Se nós temos 5,63 metros, então uma maneira muito fácil de fazer essa transformação é pensar da seguinte maneira. Nós estamos bem aqui, ó, bem aqui no metro, correto? Nós estamos bem aqui no metro e queremos transformar para centímetro. E para transformar metro para centímetro, eu vou ter que percorrer daqui para cá, que é uma casa, e depois vou ter que percorrer daqui para cá, que é mais uma casa para chegar em centímetro. Então eu vou percorrer com a vírgula 2 casas para a direita, certo? Então se eu tenho aqui no número 5,63 metros e tenho que percorrer 2 casas para a direita com a vírgula, então no número 563, ó, que a vírgula está bem aqui, eu percorro uma casa, 2 casas, a vírgula vai ficar aqui, ó. Ou seja, eu vou ficar com o número 563,0, que é a mesma coisa que 563. E agora está transformado para centímetro. Tá? Então, o que está dizendo, ó, da esquerda para a direita, cada unidade de medida equivale a 10. Aqui ele mostra de outro jeito. Assim como eu falei, é muito mais simples arredondando a vírgula. Mas vamos ver aqui como é que o livro fala. Né? Então, se eu estou em metro, vou mudar para decímetro, vou multiplicar por 10. É o que está falando aqui. Ó. Se eu estou em decímetro, vou transformar para centímetro, vou multiplicar de novo por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Então, vai ficar 10 vezes 10. Ou seja, 10 vezes 10 é 100. Então, para eu transformar metro para centímetro, eu vou multiplicar esse valor por 100, ó, aqui. E quando eu multiplico 5,63 por 100, eu obtenho 563 centímetros. Foi exatamente o que foi obtido ali, só arredondando a vírgula para a direita. Então, agora fica mais fácil de eu comparar, ó. A Vera caminhou 563 centímetros e a Neuza 423 centímetros. Quem caminhou uma distância maior foi a Vera, que caminhou 563 centímetros. Acompanhe esse outro exemplo aqui. Ó. Como transformar 5 metros em decâmetro? Eu quero transformar agora 5 metros em decâmetro. Certo? Então perceba que se eu tenho o valor que foi dado em metro, então eu tenho um valor que está bem aqui. Ó. Se eu quero transformar para decâmetro, decâmetro é DAM, eu quero transformar aqui para a esquerda, eu quero caminhar aqui para a esquerda agora, uma casa. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Segundo aqui a teoria, né, como da direita para a esquerda, cada unidade representa 1/10, né, se eu vou caminhar para a esquerda, cada unidade representa 1/10, então eu devo dividir 5 metros por 10, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/10. Multiplicar por 1/10 é o mesmo que dividir por 10. Então, quando eu divido 5 por 10, eu tenho o valor do metro em decâmetro. Né? Ou seja, 5 dividido por 10 é o mesmo que multiplicar 5 por 0,1, tanto faz. E esse resultado vai dar 0,5 decâmetro, meio decâmetro. Ou então, simplesmente arredondando a vírgula. Se você tem 5 metros, a vírgula do metro estaria bem aqui, porque 5 metros é mesmo que 5,0 metro. Né? Se eu quero transformar para decâmetro, então eu vou caminhar uma casa para a esquerda. Ou seja, se eu caminho uma casa para a esquerda, a vírgula vai ficar aqui. E ela some daqui. Ó. Ou seja, eu vou ficar com esse número e a vírgula bem aqui. Só que eu tenho que representar a parte inteira, então eu coloco 0. E eu fico com 0,5 decâmetro. Certo? Aqui, ó. Né? É outra maneira que tem de resolver. Ou você multiplica por 10, 100 mil, ou divide por 10, 100 mil.
tá? Ou então você simplesmente arreda a vírgula para a direita ou para a esquerda. Outro exemplo, transformar 12 centímetros em metro. Se eu quero transformar 12 centímetros em metro, eu estou bem aqui no centímetro, vou transformar para metro. Quero chegar bem aqui, ó, tá? Então, daqui para cá, como eu vou caminhar para a esquerda, eu caminho 1 décimo, né, ou 0,1, e para cá de novo, mais 1 décimo ou 0,1. Então, 0,1 vezes 0,1 dá 0,01, que é o que nós temos aqui, ó. Então, 12 multiplicado por 0,01, que é a mesma coisa que se eu dividir, né? Se eu pensar assim, caminhar para a esquerda eu divido por 10, 100 mil, e caminhar para a direita eu multiplico por 10, 100 mil, também é outra maneira de resolver, tá? Então, quando você dividir 12 por 100, que é a mesma coisa que multiplicar 12 por 0,01, você vai ter 0,12 metros. Ou então, usar aquilo que eu falei ainda há pouco, a vírgula, né? O 12, a vírgula está depois do 2. Como eu vou caminhar para a esquerda 2 casas, ó, 1, 2, então eu caminho com a vírgula 2 casas. Ela estava aqui, 1, 2, ela vai ficar bem aqui. Então eu vou ficar com esse número, ó. Aí represento a parte inteira com 0. Vai ficar 0,12 metros, que é o mesmo procedimento usado aqui na videoaula. Outro problema, transformar 1.250 metros em quilômetros. Se eu quiser transformar 1.250 metros em quilômetros, eu estou aqui em metro e quero chegar lá em quilômetros, ó. Então eu vou caminhar para a esquerda 1, 2, 3 casas. E caminhar 3 casas para a esquerda é dividir por 1.000, que para a esquerda é dividir. Então você divide por 1.000. 1.250 dividido por 1.000. E fazer 1.250 dividido por 1.000 é a mesma coisa que fazer 1.250 multiplicado por 1 milésimo, 0,001. De qualquer maneira, ou dividindo por 1.000 ou multiplicando por 1 milésimo, você vai ter 1,250 quilômetros. Então, 1.250 metros é um pouquinho mais que 1 quilômetro, 1,250 quilômetros. E arredando a vírgula, professor, arredando a vírgula, você teria isso aqui, ó. 1.250, a vírgula está aqui. Você vai caminhar quantas casas? Ó, daqui para cá 1, daqui para cá 2, daqui para cá 3 casas para a esquerda. Então vamos caminhar com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula ficaria bem aqui. Então o número seria 1,25 ou 1,250, que é a mesma coisa, e está aí em quilômetros a transformação. Ficou claro, gente, essa transformação? Eu mostrei 3 maneiras de você analisar. Se você arreda para a direita, cada casa você multiplica por 10. Por 10, por 100, por 1.000. Se você arreda para a esquerda, você divide por 10. Ou por 10, 100 ou por 1.000, dependendo do número de casa que você caminhar. Ou se você preferir usar só os decimais, para a direita você multiplica por 10, 100 mil. E para a esquerda você multiplica por 0,1, 0,01, 0,001. Ou seja, por décimos, centésimos ou milésimos. Tá? Ou então você simplesmente faz a alteração da posição da vírgula, arreda a vírgula para a direita ou para a esquerda, que no meu ponto de vista é uma maneira bem mais fácil de fazer. Ok, vamos agora ver o que é perímetro de um polígono, né? Vocês devem ter ouvido falar nessa palavra perímetro já, né? Perímetro, gente, significa a soma dos lados de um polígono. Se eu pego todos os lados de um polígono e somo, aquele resultado final se chama perímetro. Simples assim. Então, olha só, esse exemplo. Calcule o perímetro desse polígono. Nós temos aqui um polígono que tem 5 lados, né? O lado AB, BC, CD, DE e EA. Tá? Então, se eu quero calcular o polígono, eu vou somar o lado AB, que é 5 centímetros, com o lado BC, que é 2,8 centímetros, está escrito aqui embaixo, mais o lado CD, que é 3,1 centímetros, mais o lado DE, que é 2 centímetros, e mais o lado EA, que é 1,8 centímetros. Está aqui todos os lados somados. Quando você somar tudo isso aqui, vai dar 14,7 centímetros, ou seja, o perímetro desse polígono é 14,7 centímetros, que eu volto a repetir, perímetro é a somatória dos lados de um polígono. Segunda questão.
Segundo exemplo, calcule o perímetro do triângulo. Inicialmente, passamos todas as medidas para a mesma unidade. Você percebe que aqui em cima, ó, todos os lados estão em centímetros, na mesma unidade, beleza. Mas aqui não. Aqui o lado AB é 0,4 metros, o lado BC é 5,6 centímetros e o lado CA é 32 milímetros. Você percebe que eles estão em unidade diferente. Então, quando isso acontece, a primeira coisa que a gente faz é transformar todo mundo para a mesma unidade. Tudo bem? No caso aqui, no exemplo, foi transformado tudo para milímetro. Então, esse 0,04 metros, transformando para centímetro, de metro para centímetro, você vai caminhar duas casas, não é isso? Então, vai multiplicar por 100. De metro para decímetro multiplica por 10, de decímetro para centímetro multiplica de novo por 10. 10 vezes 10 é 100, ó. Então, 0,04 vezes 100 dá 4. Ou então você usa a teoria da vírgula, caminha duas casas para a direita, uma, duas, vai ficar depois do 4 a vírgula, isso é 4 centímetros. O 32 milímetros foi transformado também para centímetro, né? Só que do milímetro para centímetro você vai caminhar para a esquerda. Se você vai caminhar para a esquerda, uma casa, então você vai dividir por 10. Tá? E 32 dividido por 10 dá 3,2. Ou caminhar com a vírgula, que está depois do 2, para a esquerda, a vírgula fica entre o 3 e o 2. Pronto, está em centímetro. Agora sim, todo mundo em centímetro, podemos somar. O lado AB, então, mede quanto? 4 centímetros. O lado BC, 5,6 centímetros. E o lado CA mede 3,2 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, 5,6 centímetros, mais 4 centímetros, mais 32 centímetros. Aqui está errado, aqui coloquei igual, mais era igual. Isso vai dar igual a 12,8 centímetros, que é o perímetro desse triângulo. Tudo certo? Mais outro exemplo, achar o perímetro do octógono regular. Esse nome octógono ficou muito popular depois que inventaram, que criaram a luta do MMA, né? O UFC, que é praticado dentro dos octógonos. Octógono é um polígono de 8 lados. Como aqui a figura diz regular, né? Se o octógono é regular, os 8 lados são iguais, né? Todo polígono que é regular tem os lados iguais. Se ele fosse irregular, os lados eram diferentes. Muito bem, então se os lados são todos iguais, todos eles medem a mesma coisa, 5 centímetros, como você pode observar na figura aqui, ó. Todos os lados medem 5 centímetros. Aí ficaria muito trabalhoso a gente fazer 5 mais 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 5, fica muito trabalhoso. Então, como nós sabemos que uma soma de parcelas iguais é um produto, é uma multiplicação, então a gente pode, em vez de fazer 5 mais 5 inúmeras vezes, basta a gente ver quantos lados tem o octógono, 8 lados. Então multiplica pelo tamanho de um deles, que é 5. 8 vezes 5 é 40, né? Então o perímetro desse octógono é 40 centímetros. Tudo certo? Muito bem, gente. Então aqui tem uma tarefa de aprendizagem que você vai ler com calma, né? Interpretar os problemas, porque os problemas aqui tem uma variedade muito grande, né? de contextualização. Você vai ler cada um e vai resolver no seu caderno, tá bem? Uma vez resolvidos os problemas, tá certo? Você vai conferir esses problemas com a resposta que você obteve, tudo certo? E a resposta está logo aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. E depois que você comparar, você vai ver o que você acertou, o que você errou. Tudo bem? Aqui a quinta questão é determinar o perímetro das duas figuras. A sexta questão coloca uma situação, que é uma lajota hexagonal, né? Saber o perímetro. A sétima questão mostra aí uma figura e está querendo calcular o perímetro do triângulo, dizendo que ele é equilátero. Se ele é equilátero, tem os 3 lados iguais. E a oitava questão também quer saber um triângulo tem como medida os seus lados 3 números inteiros consecutivos. Gente, essa palavra consecutivo significa que obedece uma sequência. Então, se os lados do triângulo são 3 números consecutivos, um exemplo seria 1, 2, 3, 10, 11, 12, isso que são números inteiros consecutivos. Aí você confere aqui com a resposta, como eu falei há pouco, ó, e verifica os erros. Nos erros, verifique de novo, né, para poder corrigir o erro.
Muito bem, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de dar like, para que a gente possa continuar alimentando e gravando mais aulas para depositar no YouTube e deixar para disposição de vocês e de outras pessoas que venham a se interessar. Tá? O tema da próxima videoaula vai ser medida de superfície. A gente viu agora a medida de comprimento, né? Na próxima videoaula vamos medir superfície, que é a mesma coisa que as áreas, medir uma área, por exemplo, um terreno, uma sala de aula, etc. Então é isso aí, estuda que a vida muda. Até a próxima.